do Senhor, meus irmãos, professores, adolescentes, na sua tela, presbítero Maurício Alves, apresentando hoje a 11ª lição da Escola Bíblica Dominical da classe dos adolescentes. Esse programa que é um oferecimento da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus de Criciúma, no canal ADC Educacional, que é coordenado pelo pastor Ramon Melo de Oliveira, que é dirigido pelo presbítero Adriano Fidelis e regido pelas boas mãos do nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Olvailer. Vem comigo, meus irmãos, para mais uma aula e hoje nós vamos, então, para a lição de número 11, onde nós vamos estar falando aqui da prisão e o julgamento de Paulo. Desse momento em que Paulo vai ser então preso em Jerusalém e todos os detalhes da sua prisão, que a gente vai ver que vai se desenrolar em cidades diferentes, em locais diferentes, mas a Bíblia Sagrada vai fazer questão de deixar claro a inocência de Paulo e que a razão da sua prisão era exclusivamente política e por uma perseguição ideológica, principalmente por parte dos judeus, alguns da ala um pouco mais radical, para com o apóstolo Paulo. Nós também vamos observar aqui que as autoridades romanas não vão enxergar Paulo como alguém culpado, como um criminoso. Eles vão enxergar Paulo como uma pessoa inocente, mas que eles vão sempre passando o caso dele mais para frente por causa da pressão que os judeus colocavam, os mais radicais, em cima das autoridades romanas para que viesse ter uma punição mais extrema para o apóstolo, que era o grande líder ali do seu tempo. Então nós podemos observar aqui esse ponto e nós vamos ver no decorrer da lição. Então, a prisão e julgamento de Paulo. A leitura bíblica, Atos capítulo 23, versículo 25 ao 35. Então, são 10 versículos que você pode fazer a leitura em sala de aula. A mensagem, Atos 26, 6. E agora estou aqui sendo julgado, porque tenho esperança na promessa que Deus fez aos nossos antepassados. Objetivos: ensinar como ocorreu a prisão de Paulo, apresentar o percurso do apóstolo durante seus julgamentos e explicar o processo legal no caso, ou o processo legal romano no caso de Paulo. Então a gente vai aqui meditar dentro dessa lição, tanto no tópico 1, quanto no tópico 2 e tópico 3, as passagens e o desenrolar da vida de Paulo durante esse processo em que ele vai estar ali como alguém em julgamento, né? Porque nós sabemos que a prisão dentro da cultura romana era um local em que aquele que seria julgado aguardava o processo de desenrolar até o dia do julgamento, né? A condenação vinha com uma condenação mais incisiva, às vezes a morte, que dentro do Império Romano vinha de diversas formas, e a prisão era somente o local ali onde aquele que estava sendo julgado esperava para ser o processo de desenrolar, ele ser realmente julgado dentro do direito romano, que foi uma referência para a nossa sociedade, influenciou de uma forma gigantesca e nós vemos que era mais ou menos então dessa forma que acontecia. Paulo ele vai ser levado de um lado para o outro, porque um passava o caso de Paulo para o outro, né? Tanto que a gente vai observar aqui que no tópico 1 ele é preso em Jerusalém. De Jerusalém, ele é levado a Cesareia. Cesareia, ele passa por um período de julgamento, até então ele ser levado para Roma. O caso dele vai parar até César. Então, nós observamos aí esses detalhes dentro desse processo. Vamos descobrir? A prisão do apóstolo Paulo em Jerusalém foi só o início de um longo processo judicial. Acompanharemos esse caso passo a passo e assim conheceremos as últimas viagens de Paulo. A prisão e o julgamento no período romano eram processos diferentes do que conhecemos hoje. Ao longo desse estudo, poderemos observar a beleza e a coerência do ministério de Paulo. Ele era dedicado a pregar o evangelho porque amava as pessoas e desejava que elas encontrassem Jesus. Meus irmãos, então quando nós finalizamos aqui a lição que falava do diário da terceira viagem, nós podemos observar que Paulo ele vai finalizar a sua viagem em Jerusalém. Quando ele chega lá em Jerusalém, alguns irmãos da igreja daquela cidade já estavam alertando Paulo que algumas pessoas que estavam ali tinham o desejo de prender Paulo e que queriam ver realmente o mal dele, queriam ver ele na cadeia, queriam ver ele sendo punido porque tinham inveja, porque não gostavam daquilo que o apóstolo Paulo ensinava e, segundo eles, acabava trazendo desordem dentro da religião judaica e dentre os judeus que habitavam dentro do Império Romano. Então nós observamos que Paulo vai ser alertado, mas mesmo assim ele cumpre seu papel até chegar o momento em que ele estava passando por ali,
nas regiões das proximidades do templo, em que ele vai ser avistado por um desses homens que não suportava, que não gostava de Paulo e que vai então vai levantar uma calúnia contra a vida do apóstolo. E Paulo vai ser preso em Jerusalém. Em Jerusalém ele vai para a cadeia, depois de desse tumulto, essa confusão que vai haver no templo entre aqueles que não gostavam dele e também alguns cristãos que defendiam o apóstolo. Quando ele é preso, Paulo vai pedir ao comandante Cláudio Lísias, para que ele pudesse então se defender diante da multidão antes de ser levado à prisão. Então, Paulo ele vai fazer esse pedido e nós vemos que esse pedido que ele vai fazer já tinha uma segunda intenção, podemos falar dessa forma, e essa que nós podemos chamar as oportunidades que o homem de Deus aproveita para, em todo tempo em que tiver um momento apropriado, anunciar o Evangelho e a Palavra de Deus. E Paulo vai pedir essa oportunidade de falar com a multidão. E quando ele vai falar com a multidão, ele já aproveita a oportunidade para pregar o Evangelho, para falar do nome de Jesus. E ele vai contar então seu testemunho de conversão, que nós podemos observar ali em Atos capítulo 22. E o discurso de Paulo estava dando tudo certo, as pessoas até estavam concordando, estavam gostando, ainda não havia dado uma confusão, um burbúrio, as pessoas estavam escutando até chegar o ponto da mensagem do apóstolo Paulo, em que ele vai falar também sobre a importância de pregar aos não-judeus, que fazia parte do ministério de Paulo e fazia parte da igreja cristã, isso desde o primeiro século. E quando ele chega nessa parte, isso era o que trazia um desconforto para os judeus um pouco mais radicais. E quando eles ouvem Paulo falando isso, sobre que os não-judeus também poderiam ser alcançados pela graça do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, poderiam alcançar salvação e a presença do Espírito Santo, isso vai deixar a multidão um pouco revoltada. Os ouvintes que estavam ali vão ficar revoltados e aí a gente sabe que um vai inflamando o outro como se fosse um fogo e a chama vai acendendo e mais pessoas vão ficando nervosas porque vê um grande número de pessoas ficando nervosas e vão começar então a pedir a morte de Paulo. E aí, em consequência, nós vemos ali que o comandante ele vai ordenar que os soldados levassem o apóstolo Paulo para uma fortaleza, para que ali eles pudessem açoitar realmente o apóstolo. Só que tinha algo, e que nós já falamos aqui lá no comecinho, lá nas primeiras aulas, que o apóstolo Paulo ele era cidadão romano, ou seja, ele tinha a cidadania romana. Paulo era um cidadão já ocidental, nós podemos falar assim, ele tinha influência da filosofia grega, ele tinha a influência da moral judaica e ele também tinha ali a cidadania romana, então nós vemos isso dentro do apóstolo Paulo, a influência do direito romano e já vivia dentro de Roma e sabia como as coisas funcionavam e como o sistema romano funcionava. Então, quando Paulo vai chegar dentro da fortaleza e os soldados, quem sabe, já preparados para açoitá-lo, ele meio que vai falar, vocês vão realmente açoitar um cidadão romano? E aí os soldados que ali estavam vão meio que dar para trás, eles não vão ter coragem de bater, de chicotear o apóstolo Paulo por ele ser um cidadão romano. Então nós observamos isso aqui. Então eles vão levar Paulo até o Sinédrio. Paulo vai ser levado para o Sinédrio para que lá ele pudesse ser julgado. Esse conselho superior dos grandes homens de Deus, teólogos daquele tempo, nós podemos falar mais ou menos dessa forma, que dentro da cultura judaica o Sinédrio era o Dream Team, nós podemos falar, o time dos sonhos, os principais fariseus que ali se juntavam dentro de um conselho, onde os mais inteligentes, a mais alta corte dos judeus, discutiam com base ali na lei de Moisés e com base na lei do Senhor e resolviam-se então os casos baseados na lei. E o caso ele é levado ao Sinédrio. Porém, quando o apóstolo Paulo chega lá no Sinédrio e o caso dele vai para o julgamento, nós vemos que ali vai se tornar então um debate teológico entre fariseus e saduceus e eles não vão conseguir resolver nada e vão também levar o caso ainda mais para frente. Ali nós observamos que mesmo o caso de Paulo indo ao Sinédrio, quando chega ao Sinédrio, começa-se uma discussão teológica, onde a mais alta corte, os mais inteligentes ali dos judeus não conseguem resolver o caso do apóstolo Paulo, que vai ser então levado, vai ser deixado um pouquinho de lado. E ele fica ali naquela, ele fica esperando, ainda preso,
e aí nós observamos que o comandante então vai ter que defender a vida de Paulo, porque estava sendo preparada uma trama dentro de Jerusalém, que alguns judeus estavam combinando ali um plano, uma estratégia, uma emboscada, como nós vemos dentro da lição, para que eles pudessem acabar com a vida de Paulo. Eles vão fazer esse levante e, já que não deu nos meios legais, alguns judeus estavam planejando um crime, então, contra o apóstolo Paulo para que eles pudessem matá-lo. Então, por questões de segurança, isso vai ser descoberto, Paulo vai sair de Jerusalém, vão tirar Paulo de Jerusalém e vão levar Paulo para Cesareia, que é, então, a capital romana da Judéia. Então, Paulo é levado até Cesareia. E nós vemos aqui que cada lugar que o apóstolo Paulo pisava, durante todo esse processo, ele pregava, ele falava do Evangelho, ele não trocava, não precisou desfazer quem ele era por preocupação com tudo aquilo que ele estava passando. Ele se permaneceu convicto, ele se permaneceu firme em todos os locais aonde ele pisou. Nós vemos que uma multidão que esperava que, quem sabe, ele mudasse o discurso, não apavorou o apóstolo Paulo enquanto ele pregou para a multidão em Jerusalém, mas ele foi até o final com aquilo que o Senhor tinha colocado no seu coração, aquilo que era correto, aquilo que é a palavra de Deus, ele foi até o final defendendo a palavra de Deus. E quem sabe você pode trazer uma reflexão dentro disso também, dentro da sua aula, o fato de Paulo, mesmo estando diante de uma multidão, que quem sabe queria que ele trocasse ali a sua mensagem, a sua pregação, que estava revoltada com ele, já no veneno, só esperando ele dar um tropeço para que pudessem ficar enfurecidos e pedir a morte do apóstolo. Nós vemos que mesmo ele estando diante de uma multidão, ele não se envergonhou do Evangelho, mas foi até o final pregando e anunciando a palavra de Deus. E aqui nós vemos que não vai ser diferente. Quando Paulo pisa em Cesareia, nós vemos que o seu caso vai para julgamento. E vai ser agora o julgamento feito por Félix, que nós observamos na lição, que era ali o responsável daquela localidade naquele tempo. E nós vemos que quando o caso dele vai para o julgamento, os acusadores eles se aproximam, chega o advogado Tértulo para então ser tratado agora o processo de Paulo em Cesareia. Quando se levantam então os acusadores, eles começam a falar, como nós observamos ali na tela, as 3 principais acusações levantadas contra o apóstolo Paulo. Primeiro é ser provocador de desordens entre os judeus do mundo inteiro. Segundo, ser o líder do partido dos nazarenos. Terceiro, ter tentado profanar o templo. Então, são com essas coisas que os acusadores vão tentar encontrar uma justificativa para a punição do apóstolo. Aí, quando chega no momento de Paulo se defender, ele vai se defender dizendo que ele esteve poucos dias em Jerusalém, realmente ele tinha acabado de chegar em Jerusalém, ele tinha a mesma fé em Deus que seus acusadores, porém seguia a Cristo, que Paulo ele também veio da religião judaica, Paulo era um fariseu, então a fé, nós observamos aqui que ela é no mesmo Deus, com a diferença que Paulo seguia a Cristo, isso vai ser uma das justificativas que Paulo vai trazer a debate naquele momento. E terceiro ali, que não havia testemunhas que confirmasse a profanação do templo, como eles falaram que o apóstolo Paulo assim o fez. E quando Paulo vai se defender, e imagina o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo falando, nós vemos que o Félix, que era o governador daquele caso, ele vai adiar a sua decisão, ele não vai tomar uma decisão na hora, até porque nós vemos aqui que quem dava a decisão nesse tipo de caso era o governador dentro da cultura romana naquele tempo. Então ele manteve Paulo preso por 2 anos, e provavelmente porque ele não viu culpa nenhuma em Paulo. As autoridades romanas, os governadores, eles não conseguiam enxergar, os soldados que nós falamos aqui anteriormente, não viam Paulo como um culpado. Então, durante esse período, ele vai chamar ainda, Félix vai chamar Paulo para conversar várias vezes. E nós vemos que cada vez que Paulo conversava com alguém, seja lá quem for, podia ser o homem mais importante do planeta Terra naquele momento, Paulo ele sempre aproveitava para pregar, para falar da mensagem, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Depois, nós vemos aqui que Félix ele vai ser substituído por Pórcio Festo, como o novo governador agora estava o governador Festo, e que vai ter então uma segunda parte desse julgamento. Agora vai ser o julgamento do apóstolo Paulo feito por Festo. Ali ele já estava 2 anos em Cesareia, e nós vemos que agora vai para uma segunda rodada desse processo na vida do apóstolo Paulo. Então, durante o julgamento, Paulo ele vai apelar
para o imperador César. Então o julgamento ele começa agora por Festo, mas é interessante porque Paulo ele tinha como objetivo ir a Roma. Até nós vemos numa carta que Paulo vai escrever aos romanos do desejo dele de ir a Roma, mas até então ele não tinha conseguido ir em liberdade, podemos falar dessa forma. Paulo não pisou em Roma em liberdade, isso dentro dos padrões humanos que nós conhecemos. Paulo ele vai pisar em Roma já como prisioneiro, né? E Paulo tinha esse desejo de ir a Roma, ele tinha o desejo de ir à Espanha e passar em Roma para visitar a igreja, porque a igreja de Roma ela se desenvolveu de uma forma muito grande, sem precisar que Paulo pisasse lá. E nós vemos então que Paulo ele tinha esse desejo de ir a Roma. Então nós vemos que vai começar ali esse julgamento, mais ou menos ali da mesma forma, e durante o julgamento Paulo vai pedir para que o seu caso então fosse passado para o imperador César em Roma. E aí Paulo ele vai discursar, ele discursa para Festo e vai posteriormente também discursar diante do rei Agripa e da sua esposa Berenice, vai falar aproveitando as oportunidades, aproveitando os detalhes e cada momento de fala que Deus concedia a ele durante todo esse processo de pregar também agora às autoridades, às mais elevadas cortes do Império Romano, tanto lá em Jerusalém quanto agora em Cesareia. Paulo pregava, falava do nome de Jesus e explicava a salvação através de Jesus Cristo. Todos ouviram, aquelas pessoas que ali estavam, ouviram da boca de Paulo o nome de Jesus, o nome que salva, o nome que cura, o nome do Messias que veio, morreu e salvou o seu povo. Então nós vemos aqui que Paulo ele se deixava ser um instrumento na mão de Deus aonde ele pisava, sem se abalar por causa da localidade. E que nós vemos muito disso. Alguns cristãos que dependendo do local, ele muda um pouco de quem ele realmente é, aonde pisa, aonde vai, se for num local um pouco diferente, se envergonha de falar de Jesus. Agora Paulo não. O cristianismo fazia parte da vida do apóstolo. A mensagem, Jesus Cristo fazia parte da vida dele. Ele não conseguia ter uma conversa se não fosse uma conversa que trouxesse uma edificação, uma conversa que falasse de Jesus. Isso ele apresentou ao rei Agripa, apresentou a Berenice, apresentou ao Pórcio Festo, apresentou também a Félix e a todos aqueles que ele teve a oportunidade de conversar durante esse processo. Nós estamos falando aqui de Paulo. Enquanto Paulo e Silas estavam na prisão, ele pregou também ao carcereiro que lá estava. Então a gente vê uma característica de um homem de Deus é que ele não troca aquilo que ele realmente é como homem de Deus, a sua posição como servo de Deus. E aonde o servo de Deus está, ele prega, ele anuncia, ele fala do Senhor Jesus que faz parte, que está impregnado e deve estar impregnado em nossas vidas, ao qual nós não conseguimos renunciar àquilo que nos transformou. Então Paulo ele vai também aproveitar a oportunidade para pregar naquela localidade. E aí nós observamos que depois de todo esse tempo, as autoridades eles vão concluir que Paulo era inocente, porém Paulo já havia apelado ali para César e ele precisava agora então ir para Roma, porque já havia feito esse apelo, então Paulo ele vai ser realmente levado a Roma. E ali a gente vai observar também no tópico 3 que dentro dessa viagem até Roma vai haver um naufrágio, né? O navio que estava levando o apóstolo e também outras pessoas até Roma vai acabar sofrendo ali um naufrágio, eles vão parar na ilha de Malta. Provavelmente também nós vemos que tinha um propósito divino. Tem muitas mensagens tiradas desse trecho da mensagem da palavra de Deus, né? Que quando Paulo pisa em Malta, ele vai ser picado então por uma cobra, mas nós vemos aqui que eles vão ficar até um tempo em Malta e depois Paulo vai ser levado até Roma. Tópico 3, o sistema legal romano. Então, os acusadores de Paulo, eles foram estrategistas dentro desse julgamento. Quando o caso de Paulo chega até Roma, nós vemos que os acusadores já vão estar lá também e que eles vão ser bem estrategistas para que eles pudessem então conseguir uma punição ao apóstolo, porque eles acusaram Paulo daquilo que era a maior preocupação, a grande preocupação do Império Romano e de um império de uma forma geral. A maior preocupação de um império, e isso pode ser tanto do Império Romano quanto outros impérios que já se levantaram na Terra, Império Babilônico, Império Medo-Persa, os demais impérios de forma geral. Nós vemos aqui que a maior preocupação é com a estabilidade do império. O império ele tem que se manter estável, não pode haver
qualquer tipo de burbúrio, qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de guerra entre até mesmo a população é algo que prejudica a estabilidade do império. E vai ser essa ferida que os acusadores de Paulo vão utilizar para achar o motivo que viesse a tornar plausível a condenação do apóstolo Paulo. E vai ser ali que eles vão entrar. Paulo, ele é colocado pelos seus acusadores como uma peça que desestabilizava o império, porque quando Paulo pregava, muitos dos judeus, dos mais radicais, ficavam enfurecidos e gerava confusão e trazia confusão. Vai ser isso que eles vão começar a argumentar, e que Paulo trazia desordem, confusão entre os judeus, tratado agora então como um desordeiro. Para os mais radicais, a desordem não vinha deles que se enraiveciam e tentavam profanar e matar o apóstolo Paulo e perseguir e chicotear e arrastar pelas estradas. Para os desordeiros, para estes homens acusadores, a desordem vinha do apóstolo Paulo, que simplesmente pregava. O apóstolo Paulo simplesmente falava, amava, trazia para perto, mas é tratado agora pelos acusadores enraivecidos como o desordeiro da história e da situação. E aí nós vemos que isso vai ser utilizado e vai funcionar, nós podemos falar assim. Vai meio que convencer um pouco as autoridades romanas, pelo menos naquele tempo. E aí nós vemos que o período que Paulo vai ficar preso, ele vai aguardar esse processo e quando chega o julgamento, essa vai ser a acusação que os acusadores vão utilizar. E a lei romana, ela dizia que a crença era livre desde que não provocasse confusão na sociedade, ou seja, todos eram livres para crer em algo de uma forma geral, mas se provocasse uma confusão que viesse a ser um perigo, que viesse desestabilizar o império, então teria ali consequências mais drásticas e consequências mais severas e que seria julgado de uma forma diferente. Então nós vemos que Paulo ele fica preso na prisão em que ele aguardava o julgamento e durante esse período em que ele fica preso ali aguardando o processo de se desenrolar, é mais ou menos ali de 60 depois de Cristo até 62 depois de Cristo, sobre uma prisão domiciliar. E durante esse tempo também de prisão, nós vemos que o apóstolo Paulo vai ser usado por Deus. Ele vai escrever algumas cartas que são muito importantes e que depois entram dentro do nosso cânon bíblico, que é conhecido por nós como as epístolas da prisão, que é o livro de Colossenses, de Efésios, de Filipenses e também o livro de Filemão. Então aqui nós vimos um pouco do sistema legal romano e nós vimos também a estratégia utilizada pelos acusadores de Paulo para que viesse a trazer uma condenação para o apóstolo. Até então ele estava preso. Nós víamos muito levante, muitas acusações e as autoridades romanas normalmente ali vendo o apóstolo Paulo como um homem inocente. E dentro de todo esse processo que nós falamos aqui, tanto no começo, enquanto ele estava lá em Jerusalém, depois ele vai para Cesareia, de Cesareia ele pede o apelo para ir até Roma, até César. Durante a viagem eles naufragam, acabam parando em Malta, passam um tempo em Malta e depois Paulo é levado até Roma. Em cada local, em cada cidade, Jerusalém, Cesareia, Malta e Roma, nós vemos que o apóstolo Paulo aproveitava as oportunidades que Deus lhe dava para que ele pudesse pregar, para que ele pudesse falar do nome de Jesus. Independente de quem era o seu ouvinte, Paulo pregava, Paulo falava. Ao carcereiro, aqueles que necessitavam, quem sabe a parte mais pobre da sociedade, aos escravos, aos servos, mas também Paulo pregava às maiores autoridades, ao rei Agripa, às maiores cortes, porque isso fazia parte da vida do apóstolo. E isso deve também fazer parte da nossa vida, independente de quem nós estamos conversando. Independente de quem seja, o nosso dever como servos e servas de Deus é pregar a palavra de Deus, é falar do nome de Jesus. E ainda que a situação de Paulo, aparentemente aos olhos humanos, fosse uma situação difícil, fosse uma situação de cadeia, fosse uma situação de prisão, nada mudava e nada tirava dele aquilo que era mais precioso, que é o Evangelho da cruz, a salvação e Jesus Cristo. Então nada pode tirar a nossa essência, independente da situação e do momento ao qual nós estamos passando.
Conclusão: muitas vezes planejamos como viver a vida, mas as circunstâncias podem ser contrárias ao programado. Para Paulo, o mais importante era cumprir sua missão de anunciar as boas novas de Jesus. Sua alegria estava na salvação. Como disse Paulo, né? Porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, porque há então uma eternidade com o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então essa é a aula de hoje, né? A gente falando aqui um pouquinho desse processo do julgamento de Paulo, até ele chegar em Roma e explicar também um pouquinho do sistema legal romano e da forma como acontecia. Espero que os irmãos tenham gostado. Creio que a aula de vocês também será uma bênção, explicando para os seus adolescentes de mais ou menos como é que funciona ali, com uma linguagem um pouco mais simples, né, para que eles possam entender, e tem por certo que será a bênção de Deus. Esse programa é um oferecimento da ADC TV, no canal ADC Educacional. Já peço aos irmãos que estão escutando nesse momento, ative o sininho aí, fica atento nas notificações, também curte esse vídeo, se inscreva no canal e observe também as próximas aulas, já estamos caminhando para o fim desse trimestre. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vós. Essa é a vossa aula de hoje e até a próxima.